Salve, salve galera, Laércio Zulu, bartender, consultor aqui no nosso canal Molhando a Palavra, que é aquela plataforma do YouTube para falar só e somente de cachaça. E hoje é óbvio que a nossa prosa vai ser sobre uma cachaça de excelente qualidade e com várias nuances, vários caminhos que dá para a gente explorar aí para a coquetelaria e para o consumo puro de spirits. Saúde! Bom, como já dito aqui no canal e reforçando, a boa cachaça, ela nasce branca, né? Então, toda marca que tem outras vertentes, outros rótulos envelhecidas, em madeiras distintas, brasileiras ou não, mas ela parte, obviamente, do princípio do destilado branco da cachaça pura, que é a prova dos 9. Então, se a cachaça branca daquela determinada destilaria não for uma cachaça de excelente qualidade, o processo de envelhecimento não vai salvar ela. Vai agregar nuances como de cor, sabor, aromas e afins, porém o spirit tá ali, e se não for bem feito, vai continuar não bem feito, ou melhor, malefeito, mal feito, enfim, a cachaça continua ruim. E hoje a prosa vai ser com a cachaça da Quinta. A gente vai falar algumas características de cada uma delas. A cachaça da Quinta, da região serrana, Rio de Janeiro, ali no município de Carmo, ela produz a cachaça branca, que fica armazenada em dorna de aço inox, que não altera a cor, não altera sabor, né? Ela complementa o sabor. Esse tempo no armazenamento em inox é responsável pelo arredondamento ali da acidez, facilita, centraliza uma série de aromas e sabores, mas não promove nenhuma interferência no espírito inicial, ali do destilado inicial. Aqui na segunda opção que nós temos a cachaça da Quinta envelhecida em dorna de carvalho, minimamente por 2 anos, e por fim, não menos importante, e a que eu particularmente tenho um apreço a mais, vamos dizer assim, que eu sou um super apaixonado por cachaça em Amburana, especialmente a cachaça da Quinta. Isso não é jabá não, tá? Isso é só minha opinião mesmo, porque eu dou, porque eu posso fazer isso. E uso bastante ela para fazer um coquetel, que bem sempre falado aqui no canal, que é o banzeiro. Inclusive tem a receita dele lá, disponibilizando passo a passo, que você tem toda a liberdade de colocar onde você quiser, na sua festa, na sua empresa de eventos, no seu restaurante, zona livre de Manaus, entendeu? Então você pode fazer. Eu indico sempre, inclusive para os meus clientes, a cachaça da Quinta, justamente por ter essa característica da Amburana muito balanceada, muito bem balanceada. Então a gente vai aqui para a prova, trazendo alguns toques, dando alguns toques para vocês de como avaliar um bom destilado. O primeiro contato que a gente tem, isso em cursos, mas a gente sempre foca nisso, mas não é à toa, né? É extremamente importante, é o aspecto visual. É importante buscar analisar esse brilho e, obviamente, ver se não tem nenhum tipo de sedimento, nenhum tipo de corpo estranho, vamos dizer assim, que se está embalada, se não tem essa transparência, esse brilho, ela tá meio fosca, isso aquilo já é um sinal suspeito aí, ó, sujeira obviamente já é um problema mesmo, assim. E a turbidez também mas é extremamente importante você analisar esse primeiro contato aí. A lágrima tem alguns mitos e verdades sobre ela, né? Já ouvi muito os mitos, se a lágrima é fina, a cachaça é ruim, a cachaça foi mal feita, se a lágrima... Não é bem por aí. Essa interferência da lágrima tem muito uma correlação com o percentual de açúcar dessa base de destilação, é um dos pontos. A nossa legislação ela permite até 6 gramas por litro, tá? Mas aí óbvio vai de cada produtor determinar aí se realmente vai seguir a risca ou se não vai, se vai ficar bem menos que isso. E isso tem muito que ver com o processo, reflexo do processo de fermentação e do tipo de alambique que você usa, tá? Mas não é um filtro de a lágrima é grossa, a cachaça é ruim, a lágrima é fina, a cachaça é ruim. Não é bem por aí que funciona. Mas eu gosto bastante de ficar curtindo mesmo no aspecto visual, que a descida é mais lenta, vai criando, parece uma estrutura de relevo, assim, eu gosto bastante. E o próximo passo, olfato, para cheirar, né, criar aí essa intimidade com o olfato com o destilado, é muito importante você abrir a sua boca enquanto você leva a taça ao nariz
isso diminui a intensidade aí da puxada desse álcool, né, desse elemento volátil que está aqui, e o desconforto é menor, não dá aquele impacto de queimar a sua narina, que é normal em qualquer destilado, tá? Isso não é uma característica só e somente de cachaça. Vodka, rum, uísque, pisco, enfim, qualquer outro destilado ali com volume alcoólico médio aí entre 38, 40, acima de 38, então, quanto maior o volume, mais intenso fica essa percepção. Você abre a boca e deixa vir. No caso da cachaça da Quinta Branca, aqui a gente tem um frescor bem evidente ali de cana-de-açúcar, obviamente, que é a característica de uma boa cachaça branca produzida em alambique. Tem um vegetal fresco, assim, bem vívido, uma coisa ali que remete a legumes cortados, aquele legume bem fresco. Eu penso muito assim no verde de um brócolis, o verde de um pimentão sendo cortado. Não é aquele aroma exato, não é a cópia, não é que eu estou imaginando mordendo o pimentão, não é nesse ponto, mas aquela nuance desse frescor, sabe? Algo vívido assim. E obviamente o macro aí desse buquê, que é o frescor da cana-de-açúcar. Vai também para um outro derivado da cana, mas está ali no contexto, mas se aproxima muito também quando você pensa em rapadura, quando você pensa até em alguns doces que tem algum outro doce que tem essa característica, fica mais secundária. Quanto mais tempo ela fica aqui na taça, a gente mexendo, menos intenso vai ficar esse punch alcoólico, então vai ter esses outros aromas ainda mais claros. Assim, nas primeiras levantadas o álcool está, né, tá mais eufórico ali, e nesse meio tempo de conversa aqui já baixa bastante e você consegue sentir os aromas bem tranquilamente. O melaço tá aqui, a coisa da cana e seus derivados ficam bem marcante. A próxima da Quinta, que é a da Quinta em barril de carvalho, que é um estilo clássico. A maioria dos produtores de cachaça tem lá a sua versão de cachaça armazenada ou envelhecida em barril de carvalho, e alguns produtores só tem carvalho. Então é a madeira disparada mais utilizada no processo de produção de cachaça armazenada ou envelhecida, é a mais conhecida, para muita gente vista como a melhor, porque isso é uma visão limitada, tá, gente? A gente tem uma infinidade de possibilidades, principalmente falando de Brasil, são mais de 30 madeiras devidamente regulamentadas, podem ser usadas para o processo de armazenamento ou envelhecimento do nosso destilado, mas eu nem estou me pegando somente nisso, porque por uma questão que eu falei disso no vídeo, no papo com Paulo Sagarana, inclusive, que tá lá tá aqui, tá lá no comecinho, no meio mais ou menos do canal, uma prosa muito bacana, até recomendo você dar uma acessada, que a gente fala sobre os primeiros passos, né, do processo de envelhecimento do nosso destilado, e por que o carvalho é tão abrangente a nível Brasil, pegando a referência mundial, né? É a madeira mais utilizada para o processo de envelhecimento de destilados como um todo, salvo algumas inovações. Quando você pensa em bourbon, em Scotch whisky, diretamente você está associando a madeira carvalho. Pisco, a mesma coisa, e por aí vai. Então, me apegando a isso, a gente tem aí um estilo clássico, e no caso da Quinta em específico, o diferencial dela, né, já que são tantas cachaças envelhecidas nessa madeira, é um porquê escolher ela, né, já que é tão fácil de encontrar outras variantes. É muito balanceada. Você tem o toque amadeirado do carvalho marcante, que aí te leva para um caminho meio... É um padrão, né? Porque é a característica dessa madeira, mesmo que seja uma madeira de muito uso, é um toque de baunilha, bem sutil, vai para uma associação fácil, algumas características de rum velho, de bourbon velho, porque é a mesma madeira, obviamente a matéria-prima e o processo inicial faz toda a diferença, sim, com relação à cachaça branca e o que seria aí um destilado jovem, do que seria a base de um whisky, por exemplo. Essa base inicial faz toda a diferença, sim, porém, uma série de características, à medida que o tempo vai passando
por esse mesmo tipo de madeira, carvalho no caso, acaba sendo repassado. Então aqui a gente tem uma característica de caramelo, um toque de baunilha bem sutil, não pense numa infusão em fava de baunilha, não é para tanto. São nuances mesmo de baunilha. E até um pouco do cherry, né, da cereja, aquele toque mais frutado pro adocicado, assim. Mas muito bem balanceado. E o que eu gosto muito dessa cachaça é que mesmo com esse processo de armazenamento no carvalho, ela mantém o peso do melaço, assim, do caldo de cana, né? Então isso para mim é o que diferencia, é o grande diferencial mesmo para ser uma cachaça com identidade, né? A questão da brasilidade, uma questão pessoal, não anulando a questão de legislação, pelo amor de Deus, mas assim, se você pega uma cachaça e deixa no barril de carvalho por 7, 8 anos, principalmente um barril de carvalho de altíssima qualidade, isso, aquilo, é muito delícia, o destilado vai ficar incrível se a branca for boa, é óbvio. Só que você vai tomar e vai ficar até meio confuso, você vai associar facilmente a um rum envelhecido, você vai associar, vai sim ter algumas características de bourbon também, então tem o seu lugar, é óbvio, eu conheço várias marcas excelentes, de destilados excelentes, mas eu me apego mais na cachaça, mesmo que passe por madeira, mas que mantenha ali a identidade da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. Então não é sobre estar certo ou errado, pelo amor de Deus, é sobre um filtro extremamente pessoal, assim. Para mim, cachaça boa precisa me remeter à cana-de-açúcar. Por fim, a minha queridinha, o meu destilado favorito, que é a cachaça armazenada ou envelhecida em barril de amburana. Eu falo armazenada ou envelhecida não por ser a mesma coisa, tá? Porque eu gosto tanto dessa madeira que os dois perfis me agradam bastante, mas acaba que a entrega a troca, né, nesse barril ou tonel de grande porte te dá um resultado final extremamente diferente entre eles, tá? Então fique bem claro, armazenamento é uma coisa, envelhecimento é outra, e eu já falei disso também no canal. Então vai lá, coloca Olhando a Palavra, armazenamento e cachaça, que vai ter o vídeo, já aproveita e volta pra prosa aqui, que o papo tá amburanado. Ficou bom esse nome? Ficou bom? Amburanado. Cachaça da Quinta, armazenada em dornas de amburana, tonel de amburana. Já vai para um outro caminho, né? Aqui já tem a amburana é uma madeira, para quem ainda não teve o prazer de ter contato com ela umidificada ali, para estar com os aromas bem ativos, se puder fazer isso, dá-se um jeito, compra um barrilzinho pequeno, hidrata ele, sente o cheiro do interior daquele barril, é um aroma muito complexo, é uma madeira que parece um misto de especiarias, assim. Você vai para notas de melis muito acentuada, um floral que parece ali camomila, calêndula, tudo misturado. Você tem notas de especiarias secas que se remete principalmente a canela, um pouco de pimenta jamaica também. Ela é muito rica. Isso é só e somente características da madeira mesmo. Tipo, como é que fala? A estrutura mesmo da planta. É muito complexo e isso passa tudo para a cachaça. Principalmente essa madeira, porque ela tem os óleos muito mais marcantes do que uma série de outras que a gente usa aqui no Brasil. Se você pega um barril de 1 litro e completa ele com um destilado neutro X ou mesmo uma cachaça jovem que você tiver, em pouco tempo, à medida que ela vai absorvendo esse destilado, a pressão faz com que alguns óleos delas vai se expondo. Então você vê o barril vai ficando com os cantinhos assim, meio escuro, parece óleo. É muito intenso, é uma madeira com muita característica mesmo, e isso passa para o destilado. Então isso requer do produtor requer uma atenção redobrada, porque de acordo com o tempo, tamanho de barril e tudo mais, essa troca pode sim ser negativa, porque muito intensa ela chega a ponto de amargar, né? Eu já tive a oportunidade de degustar testes em barris de amburanas jovens ou de primeiro uso dentro de destilarias, que o próprio produtor estava ali desenvolvendo, pensando no qual o resultado final que ele queria, e a gente provou barril de 6 meses desse destilado trocando, que estava intragável, assim, porque é um barril do primeiro uso, ou seja, com todos os óleos ali concentrados, super intenso, e um destilado puro com 6 meses não dava nem para tomar, e uma cor assim bem ambar, assim, bem intenso.
fácil. Inclusive tem alguns produtores que gostam desse aspecto dela para fazer blendagens, né? ou equilibrar com outras madeiras e até mesmo com a branca, porque ela é tão intensa que ela é fácil de você usar como um tempero. E para coquetelaria isso é perfeito, porque aí você tem um destilado com notas de meles, florais e ainda por cima de especiarias, que pode ser essas que eu comentei há pouco, pimenta jamaica, canela, cravo da Índia, tá tudo no buquê ali. Um outro ponto que é bem relevante, que eu estou falando assim dessas características dela, mas ela tem o ponto máximo que é da própria Amburana, né? Eu, como nascido e criado na roça, isso não é papinho como é que fala, propaganda de influência desconstruído, não. É que realmente eu saí da roça com 18 anos de idade, então uma série de elementos, como a própria Amburana faz parte da minha formação ali. Minha mãe, meu pai, coisa de que veio dos pais deles e afins, já lidavam com a Amburana como um remédio caseiro, tá? Com problema de gases, dor no estômago, torra um grão de Amburana, mastiga aquilo, engole, é um porre, o negócio é muito ruim, puro, assim, direto. E eu associo muito fácil essas notas por causa disso, mas para quem não está acostumado, então acaba que vai para esses sabores mais comuns, os que eu falei, mas ela tem uma característica muito peculiar, assim, que é como que eu posso definir? É um campo que remete a castanha crua, assim, sabe? Não sei se quem já teve a oportunidade de comer, mas remete aquele amargor da castanha crua, esse toque aí amendoado, que é bem característico também. E aí, para acabar de ficar ainda mais complexo, a Amburana ela tem um toque próprio dela. Ela tem um toque defumado. Parece que você usou ali uma brasa X para dar uma complementada, e não é só da mesma madeira. Agora, como explicar tudo isso? Aí vai ter que falar com o cara lá de cima, ou enfim, quem não acredita nele, procurar referências científicas de o que levou a evolução dessa madeira para ela vir realmente tão temperada. Então é realmente uma madeira diferenciada. A gente tem outras madeiras muito ricas na nossa flora, né? Como o bálsamo, a própria canela de sassafrás, que é bem complexa também, mas na minha opinião, assim, a Amburana disparado é uma das mais ricas, assim, tanto pensando no destilado puro quanto depois do processo finalizado para fazer coquetel. Você tem meio caminho andado já. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da prosa. A ideia era realmente de fazer essa aproximação aí dentro do que cabe a gente aqui do virtual, para aguçar a intenção de vocês de se aventurarem mais nesse universo do destilado brasileiro, que é a nossa cachaça. Espero ter contribuído também um pouquinho dos seus minutos aí assistindo até aqui, e até a próxima. Saúde!